Glórias a Deus, meus irmãos. Eu creio que não tem mais nenhum aviso. Acho que eu não estou me esquecendo não, né? Se tiver, os irmãos me lembrem aí. Queridos, Deus tem uma palavra para nossas vidas e nossos corações esta noite. Está no livro de Jeremias, no capítulo 12. Pastor Carlinho abriu aqui Jeremias, eu disse, eita, é o livro que eu vou estar ministrando esta noite. Jeremias, capítulo 12, a partir do, aliás, só o versículo 5 e o 6. Só o versículo 5 e o 6. Obrigado, irmão Célio. Quem achou diz amém. Amém. Só o Marcelo? Glórias a Deus. Queridos, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui nessa versão que é a Lívia que está ali, a Lívia colocou. Diz assim, para aqueles que não estão com a Bíblia, acompanharam no Data Show. Diz assim a palavra do Senhor. Jeremias, se você se cansa correndo com os homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, que fará na floresta do Jordão? Porque até mesmo seus irmãos e a casa de seu pai estão sendo desleais para com você. Eles o perseguem com fortes gritos. Não confie neles, ainda que lhe digam coisas boas. Amém? Somente até aí. Pai, Senhor da glória, nós estamos aqui reunidos esta noite no teu santo nome. Meu Deus, nós estamos com nossos corações abertos, meu Deus, para aquilo que o Senhor quer nos falar esta noite, Pai. Para aquilo que o Senhor quer, meu Deus, nos instruir, nos fortalecer, meu Deus, esta noite. Por isso vem falar através do teu Santo Espírito, Pai. Senhor, que o Senhor tenha plena liberdade nesta casa de oração. O teu Santo Espírito, Pai, é quem governa, meu Deus, esta casa, é quem governa, meu Deus, e conduz estas ovelhas, Pai. Por isso vem falar, vem nos instruir, vem, meu Pai, esta noite, pelo poder do nome santo de Jesus, falar com cada um de nós, Pai, e que todo espírito contrário, meu Deus, esta reunião, a tua palavra, a ação do teu Santo Espírito, todo espírito contrário, nós não aceitamos, Pai. Nós repreendemos pela autoridade do nome de Jesus, porque esta casa se reúne aqui esta noite para te glorificar, para te exaltar, para ouvir a tua voz. E a igreja diz amém e aplaude o Senhor Jesus. Queridos, vamos contextualizar essa mensagem. Jeremias, ele foi chamado para o ministério muito novo, era ainda uma criança. E agora, irmãos, ele está aqui, nesse período, em meio ao seu chamado, porque ele foi chamado para levar avivamento para uma nação que estava corrompida, irmãos. A nação estava distante de Deus, tinha quebrado a aliança com Deus, estava corrompida. E aí, Jeremias, ele começa a lamentar esse contexto de profunda injustiça em Jerusalém, e até, irmãos, os sacerdotes e os nobres estavam explorando o povo, e aquilo estava revoltando o profeta Jeremias. Aí Deus promete estar com Jeremias em meio ao seu chamado, mas Deus, irmãos, não esconde para Jeremias, nem esconde para mim, nem para você, que haveria lutas, haveria ameaças, haveria decepções. Deus fala para Jeremias, olha, você vai ser a minha voz para essa nação corrompida, vai ter luta, vai ter perseguição, vai ter ameaça, mas eu estou contigo.
eu sou contigo. Essa palavra, irmãos, é sobre o chamado de Jeremias, chamado ministerial de Jeremias. Mas aquilo que Deus fala com relação ao chamado ministerial de Jeremias, vai nos falar esta noite também, para a obra, para o propósito que Deus tem na vida de cada um que está aqui esta noite. Da mesma maneira que Ele trabalha com Jeremias para o seu chamado, Ele trabalha nas nossas vidas e com o propósito que Ele tem na vida de cada um de nós. E aí Jeremias, irmãos, no meio dessa nação corrompida, ele sofre oposição e até mesmo dos seus parentes, irmãos. Os parentes dele em Ananote. E aí o que acontece, irmãos? Jeremias entra em crise. Jeremias entra em crise. Ele sofre oposição, ele sofre resistência, ele sofre perseguição, até dos próprios parentes. Até dos próprios parentes. Aí Jeremias entra numa crise, irmãos. E aí é nesse momento que Deus entra com essa palavra firme, responde a ele com uma palavra firme, mas é uma palavra surpreendentemente profética, irmãos. Essa palavra que nós acabamos de ler. Ele vai dizer, versículo 5, por favor, é o 5? É. Aí Deus diz assim: ô Jeremias, tu está murmurando, Jeremias? Eu não falei que ia ter dificuldade? Eu não falei que ia ter luta? Eu não falei que ia ter provação? Mas eu não falei que eu estou contigo? E agora você está murmurando, Jeremias? Aí Deus fala: Jeremias, se você cansa correndo com os homens que vão a pé, como é que você vai querer correr com os cavalos, rapaz? Como é que você vai querer competir com os cavalos? Se só com os homens agora que você está correndo, você já está murmurando, rapaz. No meio dessa provação que é menor, daqui vai vir ainda. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? É isso que Deus está falando aqui nessa palavra para Jeremias. Então, Jeremias, ele enfrenta traições, ele enfrenta ameaças, ele é caluniado pelos seus próprios parentes, e ainda bem, irmãos, que isso aqui era das famílias antigamente, né? Ainda bem que nas famílias de hoje não tem mais isso, né? Amém? Hoje não tem mais nenhuma guerra, nenhuma família fala mal do outro, nenhum familiar calunia o outro, amém? Pastor, ouvir um amém da igreja. Isso era no tempo de Jeremias, irmão. Isso era antigamente, aquelas famílias. Hoje não tem mais isso, né? Para a glória de Deus. Aí a própria família dele, irmãos. E tem mais, eram sacerdotes e Anatote, e estavam lá falando mal do profeta, caluniando o profeta, irmão, perseguindo o profeta. E aí ele se entristeceu, irmãos. E aí ele se lamenta e começa a reclamar de Deus, começa a murmurar. O problema aqui, irmãos, de Jeremias começar a murmurar contra Deus, é que ele perdeu o foco do seu chamado, da sua missão que Deus tinha lhe dado. Deus chamou ele para ser aquele que ia colocar avivamento naquela nação e trazer a nação para junto de Deus, porque a nação estava corrompida. Mas aí quando Jeremias é perseguido, ele deixa a missão dele do lado e vai se lamentar, vai murmurar, vai reclamar. Ele começa a questionar a justiça divina. Ele começa olhando porque os maus estão prosperando. Oh Senhor, o Senhor me chamou, eu sou teu servo, eu estou trabalhando para o Senhor, e eu estou aqui só recebendo pancada, e fulano acolá que adora outros deuses está prosperando, está avançando. Como é que pode, Senhor? Ele tirou os olhos do chamado dele, ele tirou os olhos da missão que Deus tinha para a vida dele, ele tirou os olhos do propósito que Deus tinha para a vida dele. Então, irmãos, quando vêm as adversidades, nós não podemos, irmãos, tirar os nossos olhos do propósito que Deus tem para nossas vidas, para colocar em meio às adversidades, porque fulano acolá está prosperando, porque ciclano acolá tem uma vida melhor, porque o fulano não sofre, entre aspas, né? Porque a gente não conhece a vida de todo mundo, é pelo que aparenta. Então, o sofrimento fez ele esquecer, irmãos, que há um processo necessário
para que Deus venha realizar e cumprir os seus propósitos nas nossas vidas, ele esqueceu que tudo nessa vida tem um processo que nós andamos, que nós caminhamos, que Deus vai nos capacitando, que Deus usa as adversidades para nos fazer ficar mais forte, para que nós venhamos a ter mais conhecimento, mais sabedoria do alto, mais intimidade com Deus. Ei, se você está passando nesta noite, chegou aqui em meio à luta, uma batalha, eu quero te dizer, fica firme, que isso é o propósito, porque Deus quer te levar mais adiante, mais avante, e isso tudo faz parte da obra de Deus na tua vida. É o processo, meus irmãos, porque Deus, Ele não se compadece, irmãos, de mimimi espiritual. Deus não quer saber de mimimi espiritual. Ai, por que isso? Ai, eu vou desistir. Ai, eu não aguento mais. Não. A resposta de Deus é dura, irmãos. Porém, foi necessária. O que Deus está querendo dizer? Volta um pouquinho, no começo do versículo. Se você se cansa correndo com os homens que vão a pé, como é que você vai competir com os homens que estão a cavalo? O que Deus está dizendo aqui para ele, irmãos? Você está tropeçando agora, Jeremias, no mais fácil. Como é que você vai enfrentar quando chegar a parte mais difícil? Agora está no fácil ainda, Jeremias. Eu estou começando a obra agora na tua vida, agora que eu estou te modelando, agora que eu estou chegando perto da fornalha, nem botei o vaso na fornalha ainda, tu já está chorando. Se no mais fácil você já está gemendo, como é que vai ser quando você chegar no mais pesado? Os irmãos estão compreendendo ou não, irmão? Então, irmãos, tenha calma aí, tenha paciência. Talvez agora que Deus começou a amassar o barro. Ainda não chegou para levar para a fornalha. Ainda vem o outro processo da formação do vaso. Posso ouvir um amém? A pedagogia divina, irmãos, há um ensinamento no processo que Deus tem para com as nossas vidas. Eu posso ver pela minha vida. Eu posso ver pela vida de muitos irmãos aqui. Muitos não são mais, irmãos, aqueles que eram no começo dessa obra, desse ministério, porque passaram um processo, muito sofrimento, passaram lutas, adversidades. E hoje são outras pessoas. Mas tudo dentro de um processo. Irmãos que nem pegavam no microfone, tinham medo, tinham temor, e hoje pegam, fazem uma oração, louvam, pregam, mas teve um processo. Muitos pensaram em retroceder, inclusive esse que está falando com vocês, mas passamos pelo processo, e Deus vai preparando, Deus vai fortalecendo, não é isso, irmãos? E aí Deus usa as situações, aqui nesse caso, para treinar o profeta. Deus aqui está treinando Jeremias, irmãos. São esses pequenos desafios agora, a princípio, irmãos, que vão revelar as grandes fragilidades de Jeremias. Porque aqui, irmãos, era só a oposição da família, levantava um falso acular, e Jeremias já estava chateado. Mas a gente se lembra que Jeremias, ele foi colocado como é que chama aquilo lá? Nas costas de uma canga, né? Nas costas dele, foi jogado num poço de lama, passou fome e sede dentro de um poço vários dias. Então vinha coisas mais difíceis ainda. Agora ele está se importando com os comentários, com a oposição da sua própria família. Quando o Senhor está falando aqui, Jeremias, você está correndo ainda a pé com os homens. Ele está falando da parte fácil, da parte mais delicada ainda do preparar de Deus. Quando ele fala competir com os cavalos, aí ele já vai falar que Jeremias vai ter grandes confrontos. Então, Jeremias, você vai ter ainda grandes confrontos.
E Deus, Ele quer levar Jeremias para um nível maior, um nível de autoridade, de poder, de unção, mas para isso Jeremias tinha que passar por todo esse processo. Isso requer resistência, isso requer maturidade, isso requer perseverança. Era tudo isso que Deus estava querendo moldar em Jeremias. É isso que Deus quer moldar nas nossas vidas, meus irmãos. Quando vem as dificuldades, quando vem as adversidades, quando vem a oposição ao projeto que Deus tem nas nossas vidas, porque todo projeto e todo propósito que Deus tem nas nossas vidas vai levantar a oposição, meus irmãos, vai levantar a oposição. Então você tem que estar firme, confiando em Deus, porque Deus, Ele sempre tem o melhor para mim e para a sua vida. Deus, Ele não nos chama, meus queridos irmãos, à toa não. Deus tem um propósito para você dentro do chamado de cada um aqui. Deus tem um plano para você, mas aí, irmãos, dentro dessa caminhada, desse propósito, daquilo que Deus quer fazer na tua vida, daquilo que Deus quer fazer na tua família, tem alguns obstáculos, tem algumas resistências, e você vai ter que passar por essas resistências, porque Deus quer levar para um nível maior, irmãos, e esse nível maior só vai quando a gente passa pelas resistências. Falar em resistência, irmãos, hoje teve aquele desastre aéreo, né? Infelizmente, que Deus console aquelas famílias, mas um avião, um avião e os pássaros, tá certo? Que é o mesmo princípio. O pássaro, irmãos, ele só voa porque ele vai contra a resistência do vento. Então, quando ele abre as asas e vai contra a resistência do vento, o vento leva ele para cima. O avião é o mesmo princípio. O avião, ele voa porque a velocidade dele vai contra a resistência e vai levar ele para cima. E é dessa maneira, irmãos, que as águias também. As águias, elas voam alto porque é o vento que as leva para cima. Há uma resistência. E é isso que Deus, irmãos, Ele faz nas nossas vidas. Quando há uma resistência, quando vem algo contra nossas vidas, Deus nos faz voar acima desses problemas, porque a gente confia nele, porque Ele está conosco em todo esse processo. Esse processo a gente não passa sozinho não, é Deus sustentando a gente pelas nossas mãos, meus irmãos, em todo momento, do princípio ao fim do processo, Deus está no controle das nossas vidas. Aleluias! Então, irmãos, requer resistência, maturidade, perseverança, não desanimar, não desistir, logo no começo, logo no princípio das dores, né? Das lutas, aí já quer desistir, voltar atrás. Não, irmãos. Ele vai também falar no versículo 6, aqui sobre o Jordão e seus matagais. Aqui são, versículo 6, porque até mesmo os seus irmãos e a casa de seu pai estão sendo desleais para com você, eles, não, é no final do versículo 5 mesmo, Livinha. Se em terra de paz você não se sente seguro, o que você vai fazer na floresta do Jordão? É outro desafio, irmãos. Ali eram desafios externos, essas florestas do Jordão, porque era um terreno alagado, perigoso, e aí está representando os embates que viriam. Se você, agora no princípio, está pensando em desistir, o que é que você vai fazer quando estiver num terreno pedregoso, alagado, num terreno cheio de floresta, adverso? Então, os embates que viriam seriam maiores ainda. E Anatote, que era ali onde os familiares dele habitavam,
e eram sacerdotes, ali era só o treinamento, irmãos. Era só um treinamento, porque o verdadeiro combate ainda viria para a vida de Jeremias. Às vezes, a gente quer desanimar com o princípio dos embates. Se a gente retroceder no princípio, irmãos, quando vier as provações maiores, como serão? Então a gente tem, como diz a própria palavra, ser fiel no pouco, e Deus vai colocar sobre o muito. Do princípio ao fim, a gente tem que estar confiando no Senhor. Essa mensagem, irmãos, é para nós hoje. Que, na realidade, essa mensagem da palavra de Deus está querendo nos mostrar e falar conosco, é para a gente não desistir. É para a gente não desistir de nada nas nossas vidas, irmãos. Se a gente está em plena comunhão e paz com Deus, a gente sabe que aquele projeto ali, foi Deus quem nos chamou para estar naquele projeto, estar dentro do propósito de Deus, a gente não pode desistir, a gente não pode retroceder, porque Deus, Ele está conosco, e Ele vai nos fortalecendo em meio às lutas. Diz o Salmo 18, 29, coloca aí, Livinha. O Salmo 18, 29 vai nos dizer o seguinte: pois contigo, com Deus, se a gente está com Deus, eu posso atacar um exército. Com o meu Deus, eu salto muralhas. Porque com Deus, irmãos, a gente consegue vencer todo e qualquer processo adverso nas nossas vidas. Porque com Deus, irmãos, nós somos fortalecidos. Porque com Deus, irmãos, nós somos renovados em nossa força espiritual. Porque, queridos irmãos, esse é o segredo da nossa caminhada cristã, da nossa fé, irmãos. É confiar plenamente em Deus. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade, não é na nossa suposta sabedoria, mas é confiar em Deus, porque com Deus nós podemos grandes coisas, sem Deus nós não podemos nada, mas com Deus a gente continua firme. Quantos aqui já entregaram a sua vida ao Senhor? Quantos aqui esta noite têm a sua vida na mão de Deus? Quantos aqui esta noite confiam nesse Deus? Pois se você confia nesse Deus, se você está com a sua vida nas mãos de Deus, fique firme, irmãos, porque Deus, Ele tem cuidado de nós. Deus, Ele tem cuidado de nós, e o propósito que Ele tem para nossas vidas vão se cumprir. Continue firme, não retroceda, não desista, porque Deus vai cumprir os seus propósitos das nossas vidas. Aqui, irmãos, era o chamado para Jeremias estar no ministério. E ministério, irmãos, o ministério, ele passa pelo vale, ele passa pela cova e ele passa pela cruz. Todo o ministério, né? E todo o propósito de Deus para nossas vidas passa por essas etapas. Passa pelo vale, são as lutas, né? Que a gente está no vale, e o inimigo sempre quer nos levar para o vale, irmãos, porque no vale ele tem mais chance de nos vencer. Quando a gente está no monte, não, irmãos. No monte, irmãos, a gente é fortalecido, mas no vale o inimigo sempre quer nos levar para o vale. Também para a cova, né? Para lutar contra as forças do mal. Mas o que vai nos fazer prevalecer é a intimidade com Deus. Porque com a intimidade com Deus, irmãos, a gente pode passar pela dor, as adversidades, e Deus, nessa intimidade, Ele vai nos dar a garantia de vencermos essas adversidades. Não há vitória sem enfrentamento. Diga comigo, não há vitória sem enfrentamento, irmão. Porque se não tiver enfrentamento, você vai vencer o quê? Então,
você só vai ter vitória porque tem essa luta. Quando você vencer essa luta aí, você pode dizer que venceu, tem vitória na sua mão. Mas se não tiver luta, vai vencer o quê? Só a vitória quando se tem enfrentamento. E não há, irmãos, ministério, no caso de Jeremias, sem fornalha. Tem que passar pela fornalha. E Deus, Ele usa as crises para nos moldar. Para nos moldar. Os irmãos se lembram, irmãos, uma das maiores crises que nós passamos nesses últimos anos foi a crise da pandemia, amém? Os irmãos ainda se lembram ou já esqueceram? Até hoje, né, tem muitas consequências devido a essa pandemia aí. Mas, irmãos, ali foi uma prova para nós, irmãos. Muitas pessoas não voltaram mais para a igreja, não pela morte, mas porque naquele período, muitas pessoas deixaram de crer em Deus, desanimaram na sua fé, abandonaram a igreja. Eu fico muito feliz, irmãos, por esse ministério, porque, irmãos, vejam bem, naquela pandemia, não sei nem quantos meses a gente ficou fechado, mas toda terça e quinta-feira o pastor Carlinhos e quem era mais? Irmão Manel, vinham aqui para a igreja, os irmãos vinham entregar os dízimos e as ofertas aqui na porta da igreja, irmão. Todo dia tinha live. Um dia eu pregava, outro dia outro pregava, outro dia era outro, e todo dia nós estávamos batalhando, confiando em Deus, orando, estávamos ali reunidos, mesmo virtualmente, mas nós estávamos, e Deus, irmãos, nos sustentou naquele período. Nós passamos por aquele período, né? Vencemos, mas nós vencemos porque teve esse período, teve essa adversidade, mas nós conseguimos vencer, irmãos. Nós permanecemos firmes, nós não retrocedemos, nós perseveramos. E eu me lembro no primeiro culto, quando a gente voltou, irmãos, para a glória de Deus, a igreja estava bem cheia, irmãos. A igreja estava bem cheia. Quantos ministérios aí, irmãos? Depois da pandemia, os irmãos não voltaram, né? Eu não estou aqui querendo, irmãos, nenhum tipo de soberba, orgulho espiritual, não. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que todo esse processo que nós passamos aqui nesse ministério, Deus foi generoso conosco, né? Deus usou cada vida, cada irmão. Nós oramos muito, nós nos aproximamos muito de Deus, mesmo nas lives diárias, né? E era 1 hora, irmão, de live todo dia, né? Não era pouca coisa, não, era 1 hora, todo dia 1 hora de live ali. E os irmãos participando, os irmãos comentando, orando. A Santa Ceia. Santa Ceia. Todo mundo na sua casa com o suco, o pão ali na mão, né? E nós não deixamos de rememorar a ceia do Senhor, celebrar a ceia do Senhor. Então, irmãos, nós vencemos todas as batalhas, porque, queridos, Deus, Ele quer forjar em nós guerreiros espirituais. Eu não sei se há pessoas aqui que estão passando lutas, mas se estão, eu quero dizer que você permaneça firme, porque Deus, Ele está te moldando, Ele está te forjando um guerreiro espiritual. Irmãos, eu já dei o meu testemunho aqui do começo desse ministério. Teve um momento que eu quis entregar, abandonar tudo. Eu disse: Senhor, eu não aguento mais não. Não, Senhor, desse jeito aí, pelo amor de Deus. Eu fiz igual Moisés: Senhor, se o Senhor quiser, me mate logo, porque eu não aguento esse povo não. Eu quis desistir, irmão. Eu falei com a minha esposa: minha filha, vamos levantar uma pessoa, vamos cuidar da nossa vida, porque não tem condição não. Mas aí a minha esposa, muito sábia, para a glória de Deus, disse: não, meu filho, Deus não chamou a gente para olhar para trás não, vamos prosseguir, né? E para honra e glória do Senhor, o pastor foi alargando os ombros, né? Depois de umas 200 chibatadas, a gente vai ficando mais fortalecido, porque as adversidades, irmãos, vão nos moldando. Não é isso, irmãos?
Hoje, irmãos, se tiver um terremoto aqui, irmãos, os irmãos podem ficar despreocupados, que eu não vou me atribular de jeito nenhum, de maneira nenhuma, porque eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, não sou eu. Eu agora compreendo que é Deus que está no comando de todas as coisas, não sou eu, irmão. Eu estou aqui somente como instrumento dele. Essa obra é dele, então ele se responsabiliza por todas as coisas. E então não desista, não pare por causa do desânimo. O desânimo vai vir, irmãos. Todos nós passamos momentos de desânimo. Jeremias, irmãos, o profeta Jeremias estava desanimado. Ele estava dizendo que não aguentava mais. Ele estava reclamando de todo mundo. Ele estava, irmãos, murmurando, porque Moisés quis desistir, irmãos. Quantos homens e mulheres de Deus quiseram retroceder, quiseram desistir, desanimaram, mas não retroceda por causa do desânimo. Talvez a sua mente esteja dizendo agora, eu não aguento mais, mas Deus está dizendo, fica firme, porque você vai correr com os cavalos. Você vai correr com os cavalos. Fique firme em meio a essa luta. É só preparação. Não desista, não desanime, porque você vai correr com os cavalos. Deus está te forjando para coisas maiores. Ele está te fortalecendo, porque a nossa luta, meus irmãos, é muito mais do que os nossos olhos veem, porque a promessa do sobrenatural está sobre aqueles que perseveram, porque a nossa luta é sobrenatural, é espiritual, e essa é a promessa para aqueles que perseveram. Deus tem algo maior, mais alto e mais profundo conosco. Ele está só nos moldando, Ele está só nos capacitando. É só o princípio, irmãos, do oleiro trabalhando nas nossas vidas. Quanto maior o impacto, mais resistência você terá para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Quanto maior a luta, maior são as coisas que Deus quer fazer na tua vida, maior são as coisas que Deus quer fazer na tua casa, na tua família, no ministério. Eu estou falando aqui esta noite, irmãos, na unção do Espírito Santo de Deus. Eu estou falando para aqueles que creem, para aqueles que têm fé. Deus quer fazer coisas grandes na tua vida, e somente os que creem, dá um brado aí esta noite. Sabe por que Jeremias desanimou? Porque ele estava olhando para as forças dele. Ele começou a olhar para as forças dele. Ele não conseguia parar a adversidade, nem seus familiares de falar mal dele. E aí ele começou a olhar para a força dele. Rapaz, eu não posso fazer nada. Eu tento aqui, tento acolá. Mas a gente não tem que olhar para a nossa força, irmãos. Como eu acabei de testemunhar aqui. E Deus não deixou Jeremias desistir. O que foi que Deus fez com ele? Deus disse: ei, rapaz, presta atenção. Tu está correndo com os homens, está querendo desistir, tu vai correr com os cavalos. Fica firme, não retrocede. Jeremias, não desista. O Senhor te chama hoje a sair da zona de desânimo. O Senhor te chama hoje a sair da zona de desânimo e entrar, irmãos, na dimensão do sobrenatural. Porque quando a gente olha só para a nossa força, irmãos, o desânimo bate, porque a gente se cansa, porque a gente se entristece, porque a gente desanima. Mas quando a gente entra na dimensão do sobrenatural, do espiritual, a gente começa a ver, irmãos, que se a gente confia em Deus mesmo, é uma outra esfera, irmãos. E essa esfera do sobrenatural, a autoridade de Deus, o poder de Deus, e a gente tem certeza que a gente está dentro do propósito de Deus, então a gente não pode desanimar, irmãos. A gente não pode desanimar, a gente tem que se fortalecer,
no Senhor, crendo naquilo que Deus vai fazer, irmãos, crendo no poder da oração, crendo no poder da comunhão com Deus, crendo no poder, irmão, do sobrenatural. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus pode fazer nas nossas vidas, irmãos. Aquilo que a gente não pode vencer com a nossa força, Deus, Ele pode todas as coisas. Para aquele que crê, ele vai alcançar a vitória através da força do nosso Deus. Por isso não desista, não desanime. O Senhor te chama hoje a sair dessa zona de desânimo e entrar na dimensão do sobrenatural. Há um Deus que tem cuidado de nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos chamados desse mundo natural para sermos filhos de um Deus que é sobrenatural, e consequentemente nós nos transformamos em espirituais, porque o Espírito Santo de Deus vive em nós, habita em nós. Então nós temos agora, irmãos, uma nova dimensão, nós temos agora, irmãos, um novo olhar, nós temos agora uma nova força. Não é a força da carne, mas é a força do Espírito, é a força da unção, é a força do poder que há em Deus. É nele que nós fazemos proeza, é nele que nós vencemos as nossas batalhas, é nele que nós somos mais fortalecidos, porque Deus é maior do que todas as coisas. Nós confiamos nesse Deus de poder, as nossas vidas estão na mão dele. O diabo pode se levantar, o inferno pode se levantar, os seus capetas podem se levantar, mas o nosso Deus é maior, o nosso Deus é maior, e é ele que nos dá a vitória, através do nome de Jesus. É através do Senhor Jesus. Você não é um fraco, de maneira nenhuma. Você foi chamado para resistir, para suportar, para avançar, e não para ficar estagnado. Não desista de nada. Não desista do seu ministério, não desista da sua família, não desista dos propósitos que Deus tem na sua vida, não desista do seu chamado. Não pare por causa de críticas, de maneira nenhuma. Continue correndo, meu irmão. Você está correndo com os homens, mas ainda vai correr com os cavalos. Vem coisa mais séria aí. Continue correndo, não pare. Deus está dizendo esta noite: levanta, porque vou te ensinar a correr com os cavalos. Levanta-te, porque você vai para um novo nível, um novo patamar. Você não pode ficar estagnado para aquilo que Deus quer fazer na sua vida, porque você está vendo muitas das vezes o que está acontecendo em sua família e quer desanimar, porque você está vendo o que está acontecendo na economia, quer desanimar, porque você está vendo que os políticos não cumprem o que prometeram, quer desanimar, porque você está vendo que a sua família muitas vezes não está do jeito que você gostaria, o seu ministério não está do jeito que você gostaria, mas não desanime, continue olhando para o Senhor nosso Deus, porque tudo é uma preparação, porque tudo vem pela mão do Senhor. Ele está só te capacitando, está só te ajustando. Vai chegar o tempo, irmãos, que você vai estar correndo com uma força muito maior do que a sua própria força, porque é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Somente aqueles que creem digam amém. Aplaudam o Senhor Jesus esta noite.